Boa noite a todos. Me chamo Roberto, tenho 57 anos de idade e esse meu testemunho inicia em meados do ano de 1996. Comecei a frequentar uma igreja evangélica e no final de semana houve um culto de campanha que se chamou de Aliança de 3 Dias com a Trindade Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E até aí, tudo normal. Fui para casa para enfim jantar e ir dormir, como todo ser humano faz, porém, aí começou meu martírio. Cada vez que eu fechava os olhos, quase dormindo, eu tinha uma sensação nítida que ao redor da minha cama havia uma roda de samba com muitos batuques, e eu achei estranho. Mas depois de muita luta, isso acabou, e eu finalmente dormi, muito mal por sinal. No outro dia, acordei tarde, por volta das 10 horas mais ou menos, e tinha uma senhora lá em casa fazendo faxina. Contei sobre o ocorrido para ela, que me disse assim: agora terá que ser forte, pois o inimigo se levantou contra ti. No mesmo dia, eu ainda muito cansado da noite anterior, tentei dormir para descansar um pouco. E nisso, tive um arrebatamento. Foi muito forte. Me via olhando para baixo e era um abismo com nuvens extremamente densas. Uma nuvem adentrava a outra. Daí, fixei o meu olhar e vi um ser com punhos cerrados, subindo e tomando uma proporção gigantesca. O físico era extremamente definido, com uma máscara e um olhar maligno de cor vermelho sangue pisado. E ele estava olhando fixo para mim. Era muito maligno e de uma ira no olhar que eu nunca tinha visto antes. A partir daí, eu passava madrugadas e madrugadas acordado numa luta incessante e eu como vítima e o inimigo como meu algoz. Foram vários barulhos, puxões, gritos, socos no guarda-roupa e aparições. E durante muito tempo, enquanto eu orava, o inimigo ficava soprando no meu rosto. Me recordo a primeira vez que vi algo nítido no campo espiritual. Era um ser pequenino, de cor bem escura e olhos quebrados, olhinhos cerrados, muito estranho, tremido para uma melhor definição. Essa é a analogia que faço da situação. As perseguições se acentuavam dia a dia, mas como Deus é lindo e soberano, me despertou para a batalha, me direcionando sobre o que eu tinha que fazer e qual conduta devia seguir, que seria a prática de orar, louvar e jejuar. Essas teriam que ser as minhas prioridades a partir daí. E foi o que eu fiz. A sensação que eu tinha era que eu estava sendo observado o tempo todo, o que era real no campo espiritual. Mas minhas forças eram poucas, mas mesmo assim parti para o contra-ataque, jejum e oração, louvando ao Senhor Jesus. E a cada campanha que eu fazia, piorava e muito. Manifestações brutais aconteciam e nada de eu conseguir dormir. Não tinha como, pois as forças do mal não deixavam. Era uma pressão, opressão, fora do nosso entendimento. Mas isso foi se desenrolando como uma experiência única. O medo foi se desfazendo e minha determinação era obrigatória e necessária. No ano de 1998, eu trabalhava na rua com pesquisa política, era freelance de 2 a 3 vezes na semana e eu não dormia nada, uma gota de sono que fosse. Era de uma brutalidade a batalha, mas enfim, tive que enfrentar e enfrentar. Todos os anos eram as mesmas coisas. Manifestações, eram ataques atrás de ataques e a vida transcorria cada dia, mês e ano, e sempre com muitas aparições.
E como diz na Bíblia, dardos e setas malignas. Em uma certa madrugada, eu sempre em jejum e oração, consegui dormir ao amanhecer e tive um sonho revelação. Um ser preso no teto do meu quarto até a cabeceira da minha cama, que estava presa em ventosas ou algo perto disso. Aquilo tinha um aspecto todo mulambo e era grande. Nisso, tive a certeza que eu tinha que me empenhar muito mais para vencer. Efésios 6:10. Lembro-me também de estar fazendo uma pintura em casa e a casa toda bagunçada, e eu aproveitei para dar uma geral no meu quarto. Daí, passei para um outro quarto e um dia de manhã vi alguma coisa se mexer no travesseiro ao lado. Foi outra revelação, mas até então comecei a duvidar se não era coisa da minha mente. Mas Jesus me revelou algo no travesseiro e confirmou por intermédio de uma reportagem que vi na TV. Já que a tendência era fraquejar, pois as lutas constantes vão tirando ânimo, o que é natural, pois somos humanos de carne e osso. Dúvidas surgiram com o passar do tempo, mas a convicção logo voltava e eu tinha certeza de que tudo isso acontecia no campo espiritual. Em uma madrugada, abri a porta e um ser com manto negro se virou como em câmera lenta e foi seguindo à minha frente, deslizando e não andando, e sumiu. Algo tão irreal, mas os meus olhos contemplaram isso. As coisas transcorreram de uma forma muito pesada, mas quanto mais eu enfrentava, a atmosfera piorava, tudo muito denso e sem uma luz no fim do túnel. Enfim, tudo para mim era respirar fundo e continuar. Várias aparições aconteciam. Era cada experiência vivenciada e marcada como se fosse a ferro na pele. Lembro-me de um episódio em casa, enquanto eu estava escutando a cantora Aline Barros, música Consagração, quando fixei meu olhar na TV desligada. Se atentem a isso. Atrás de mim passa uma mulher, só que não andava e sim flutuava. Lembro-me bem dela, que era bem magra, esguia e a roupa era toda cinza. Quando olhei para trás, não tinha absolutamente nada. Eu tinha visto aquilo através do monitor da TV, que estava desligada. Era tudo incomum. Lutar contra as forças do mal é muito complicado, pois nossas estruturas emocionais vão acabando, evaporando, mas temos que crer, lutar e se levantar. É necessário sacudir a poeira e dar a volta por cima. Muitos criam, outros não, mas a situação era comigo. Eu teria que vencer a qualquer custo. Tudo se repetia. Por várias vezes em oração, o inimigo atacava minha mente tentando me confundir. Lançava as setas de que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo e eu não tinha mais perdão. Saía correndo em desespero total, não entendia tantas guerras, mas era enfrentar ou desistir. E mesmo cansado, eu enfrentava. Essas lutas se refletem no físico e a gente vai se sentindo esgotado, como se uma esponja sugasse toda a força existente. Mas eu, na constância da oração, jejuns e campanhas intermináveis, chorava, me aborrecia, vivia irritado e estressado, mas mesmo assim tentava viver normalmente, como se isso fosse possível. Me recordo que no ano de 2007, durante uma madrugada, eu um tanto desolado porque minha vida não caminhava, não seguia em frente na normalidade de trabalhar e conquistar minha independência financeira, enfim, tudo que é normal. Deus me trouxe a palavra de Daniel 10, o que de certa maneira me trouxe um alívio.
Dentro do contexto dessa palavra, dizia sobre uma guerra prolongada, e isso ficou martelando na minha mente. Levem em consideração que tudo começou em 1996 e acentuou-se a partir de 2001. A situação piorou a ponto da minha mente começar a falhar. Eu não tinha mais poder de concentração, não lembrava das coisas, desenvolvi hipertensão, quase me tornei diabético, não dormia e tudo estava fora do eixo. Com o passar dos anos e das lutas bastante acentuadas, desenvolvi uma resistência e aquilo não me abalaria mais. Jesus Cristo permitiu que o campo espiritual se abrisse para mim, o que olhei como privilégio, pois muitos não teriam ou terão as mesmas experiências que tive com Deus. Meus dias eram de muitas batalhas mentais e manifestações satânicas pesadas, mas eu seguia sempre com o coração ligado ao meu Deus, que me fortalecia a cada guerra, que eram bem acirradas. Certa ocasião, eu estava voltando da igreja para casa e quando eu estava atravessando a rua, não tinha ninguém atrás de mim. Levei um empurrão e, como dizem, saí catando cavaco no chão. Meu coração disparou e à minha frente tinha 2 senhores conversando, mas não viram nada. E nisso se desenrolava cada ano as lutas prolongadas, mas não tinha outra alternativa a não ser passar e enfrentar com afinco, dedicação e muita fé. Minha saúde se abalou. Como disse, tudo saiu dos prumos. Sentia tonturas e fome, pois passava muito tempo em jejum. Em um certo momento, comecei a ler um livro de batalhas espirituais que se chama Ele Veio para Libertar os Cativos, de Rebecca Brown. Um livro muito forte e impactante. E em um domingo à tarde, logo após o almoço, lendo, eu adormeci. E logo após acordei sendo sufocado por alguém com as mãos na minha garganta. Clamei a Cristo e rapidamente me sentei na cama e vi um ser saindo e entrando no corredor que dava acesso ao meu quarto. Mas como experiências como essa já se passava comigo há muito tempo, não foi novidade, apesar de assustador. Anos atrás, tive esse mesmo ataque de tentarem me sufocar e eu já estava quase morrendo, quando de repente acordei assustado e dei um grito. Aí, meu irmão chamou minha atenção e disse para eu mudar meus conceitos e me avisou que tinha uma marca de enforcamento no meu pescoço, como se eu dominasse o mundo espiritual. Em uma outra ocasião, eu estava deitado assistindo TV e comecei a sentir ânsia e tontura. Desde quando alguém deitado sente tontura? Pois foi o que aconteceu. Ânsia, tontura e uma pressão brutal na nuca. Tanto que achei que era queda de pressão, mas não era. Comecei a ficar pálido, subi a escada rastejando com muita dificuldade, como se fosse uma cobra, pois eu não conseguia ficar em pé. E essa escada dava acesso ao quarto do meu pai e da minha mãe, e eles oraram por mim e logo passou. Lembro-me de olhar no espelho e estar suado e branco como uma vela e sentir um mal-estar terrível. Uma semana após este episódio, aconteceu tudo de novo, porém com menos intensidade, mas com as mesmas sensações: ânsia, tontura e pressão na nuca. A vida segue seu rumo. O que acontecerá nas nossas vidas estão determinadas por Cristo e minha escolha é continuar. A cada degrau subido, novas coisas surgem e muitas vêm para o despertar da vida mesmo, estacionar de vez. Mas aí devemos respirar profundamente, pois precisamos prosseguir na luta com firmeza.
Espiritualmente falando, lutar contra o invisível é difícil, apesar de algumas das vezes enxergarmos vultos, termos sonhos, ouvir vozes e saber que a cortina se abriu. Agora é explorar e vencer. Vencer com muita determinação. A violência nesse campo é muito grande, bruta demais para o ser humano, mas a palavra de Cristo diz que o que vencer descansará e viverá para Jesus pela eternidade. E isso é muito sério e real. Como eu já tinha desenvolvido a resistência necessária, o que vinha pela frente era algo a ser confrontado por minha fé. E olha que o inimigo é extremamente cruel no quesito querer destruir uma vida, ainda mais quando envolve o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí é que ele vem com força total mesmo, e são constantes os ataques, são muito letais. No mês de novembro do ano de 2015, lembro de estar na lavanderia e de ligar o ferro de passar para preparar uma camisa, pois no outro dia iria trabalhar. E neste momento senti alguém me olhando, uma impressão forte, mas eu estava só em casa. E quando olhei na porta da cozinha, numa linha transversal, tinha um ser mais ou menos da minha altura, 1,71, com um olhar fixo em mim, meio corpo dentro e meio corpo fora da parede. Me arrepiei muito e comecei a louvar ao Rei Jesus, e tudo passou. Os arrepios desses momentos trazem a sensação de que todos os pelos do corpo estão sendo arrancados de uma só vez. É muito acentuado esse sentimento, é marcante. Ou seja, realmente eram muitos confrontos, ataques físicos, pessoas que vêm te afrontar do nada. A gente fica em suspense e tudo é espiritual. Um campo a ser conhecido e não negligenciado. Ver e enxergar coisas sobrenaturais são normais na minha vida. Em uma ocasião, fui para a praia de Baracecaba, em São Sebastião, com um amigo. Ele foi pescar e eu fiquei orando nas pedras. Passamos a noite acordados. Na volta, eu caindo de sono, por instantes adormeci sentado no carro e do nada apareceu uma velha bem enrugada, desdentada e falou cara a cara comigo. Ela disse assim: "Eu odeio você e sua irmã." E no misto de susto e despertar, fiquei ofegante por alguns segundos. Pior que, humanamente, não entendemos. Só com o passar do tempo que tudo vai encaixando e vemos que é tudo muito real e definitivo. Nossas opções no mundo espiritual são trevas ou luz. Não tem um terceiro caminho. Vou terminar meus dias nisso, nessa guerra infinita. As coisas em 2021 começaram a tomar uma forma diferente. As forças do mal começaram a fraquejar. Passei a dormir naturalmente. Os ataques começaram a cessar, não totalmente, mas já tinha mudado algo, e isso trouxe paz ao meu coração. Pude perceber que os meus propósitos diante de Deus são ouvidos, analisados e respondidos. Então, chegou um tempo de refrigério. Continuava em oração, os jejuns não eram tão longos e passei a dormir a noite inteira. Mas não pensem que o inimigo sossegou, pois os barulhos são constantes até hoje, mas mesmo assim eu durmo. De vez em quando, ainda luto para dormir, mas a densidade das batalhas são menores e continuo a orar. Esse testemunho é verdadeiro, não é ficção. Sonhei com o arrebatamento da igreja e com o início da grande tribulação. A vida vai passando dia após dia e a volta do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está muito próxima, e esse Deus lindo está chamando muitos para o arrependimento.
Agradeço a ti, Priscila, por ler o meu relato e a todos os inscritos do canal. Que meu testemunho seja edificante para os propósitos de Cristo, o Messias, o caminho, a verdade e a vida. Amém. Boa noite a todos. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Antes de tudo, eu quero agradecer ao meu amigo Roberto por ele ter parado para escrever todas essas experiências que ele viveu e ainda segue vivendo desde lá de trás. Meu querido, a sua guerra é grande. Que o nosso Senhor Jesus Cristo siga contigo a todo momento, que você siga vencendo, se superando, crescendo e que todos os seus propósitos, sonhos e objetivos se realizem com a permissão do Senhor. Você é um guerreiro, meu querido, um guerreiro gigante. Eu imagino que não seja fácil tudo que você vem passando, tudo que você passou desde 1900 e pouco. São muitos anos de batalhas. Mas normalmente eu acredito que Deus não dá o fardo a quem não consiga carregar, não é mesmo? Você é um homem que com certeza tem aí uma força única e Deus sabe de tudo. Gratidão por compartilhar, que Deus siga abençoando você e sua família. Muito obrigada por todo o carinho, por todo o apoio. E mais uma vez, gratidão, meu querido. Tudo de melhor para a sua vida. Então, meus amores, o que é que vocês acharam do relato do nosso amigo, hein? Se você tem um relato que também gostaria de compartilhar com a gente, não deixe de escrever com todos os detalhes possíveis e mandar para o nosso e-mail. Eu agradeço por cada um que ficou até aqui. Se você ainda não faz parte dessa família, inscreva-se para que a gente possa crescer mais e mais e com o tempo termos mais e mais relatos por aqui. E mais uma vez, boa noite e obrigada a todos. Até o próximo vídeo.